Oi! A nossa aula de arte, nós vamos continuar de onde nós paramos. Nós vamos da página 76 a 85. Vamos falar logo de início da comédia de costumes. Bom, a comédia de costumes foi um tipo de comédia, né? Que ela buscava fazer uma crítica bem humorada aos costumes e modos de vida do povo brasileiro. Então, como nome comédia, né? Comédia é tudo aquilo que tem bom humor. O grande nome da comédia de costumes nacional foi Luiz Carlos Martins Pena. Nasceu no Rio de Janeiro e foi autor de peças como O Juiz de Paz na Roça, que foi encenada em 1838 pela Companhia Teatral de João Caetano, no Imperial Teatro São Pedro de Alcântara, que atualmente é chamado de Teatro João Caetano. Então, essa comédia de costumes, ela falava da situação, do modo de vida do povo brasileiro, mas sempre com bom humor. Então, lá na página 76, tem esse exercício número 4, que diz o seguinte: observe o cartaz e responda oralmente as questões. Eu coloquei aqui as respostas, tá? Mas não precisa copiar, é para responder oralmente. Qual é a peça que está sendo anunciada nele, né? Então, esse é um cartaz de apresentação de um teatro. O nome da peça é O Juiz de Paz na Roça, né? A gente pode ver que ele está bem grande aí no meio, destacado. Em quais datas e horários a peça foi encenada? A gente pode observar aqui nesse cantinho, tá? Então, em 10 de dezembro, às 20 horas, em 11 de dezembro, às 16 horas e às 20 horas. Em qual teatro a peça foi representada? Teatro Teresa d'Ávila, está sendo mostrado aqui embaixo, tá? Então, na página 77, está falando do teatro realista. O teatro realista abordava assuntos mais realistas. Como a comédia de costumes, o teatro realista abordava situações do cotidiano, mas também tratava de questões sociais de uma forma séria e direta. Então, diferente da comédia de costumes, né, que tratava dos assuntos de uma forma bem humorada, aqui é de uma forma séria e direta. Alguns nomes importantes desse período são Arthur Azevedo, Machado de Assis e José de Alencar. Um dos grandes feitos de Arthur Azevedo foi sua participação no projeto de construção de uma casa de espetáculos nacional, que é chamado Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que ficou pronto em 1909, mas ele faleceu um ano antes da inauguração. Olha que tristeza, ele ajudou a construir esse projeto, né, esse teatro, e ele faleceu um ano antes de inaugurar. Então, lá no final da página 77 tem esse exercício 5. Observe na imagem abaixo a arquitetura do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e compare-a com a arquitetura do Teatro João Caetano. Você acha que o Teatro Municipal passou por muitas transformações em sua fachada ao longo do tempo, como ocorreu com o Teatro João Caetano? Eu coloquei aqui do ladinho, né, a imagem do Teatro João Caetano que nós vimos na aula passada, só para vocês lembrarem, nós podermos fazer uma comparação. Quando a gente olha a arquitetura do Teatro Municipal, né, nós vemos que ela tem uma arquitetura mais antiga, né, mais histórica, o formato, tudo. Agora, o Teatro do João Caetano já é uma coisa mais moderna, né, ele simboliza o modernismo. Então, o Teatro Municipal, nós podemos observar que ele não passou por tantas transformações, né, em sua arquitetura externa, como o Teatro de João Caetano. Teatro de revista, na página 78. O teatro de revista foi um gênero que passou por várias fases. Em uma delas mostrava com bom humor eventos cotidianos, interpretando muitas vezes acontecimentos reais com tom crítico. As encenações do teatro de revista mostravam os acontecimentos do ano de forma semelhante à de uma revista que informa notícias ao público. Arthur Azevedo também esteve envolvido com o teatro de revista. Olha só, Arthur Azevedo em mais um tipo de teatro.
O Teatro Moderno Brasileiro. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi o local de uma grande revolução no modo de se fazer teatro no Brasil. Essa revolução começou na década de 1940, com a produção da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, encenada nesse teatro em 28 de dezembro de 1943. Um fato marcante dessa época é que a história é narrada em tempos diferentes, misturando o presente, o passado e momentos de alucinações. Em vários filmes, né, ou desenhos que vocês assistem, acontece isso, está no presente, de repente o pensamento da pessoa volta para o passado, ou ela tem alucinações. Então, isso acontece desde aquela época, tá? No teatro. Outra novidade da peça foi a iluminação, que sinalizava as cenas ao público e ditava o clima do espetáculo. Então, aqui passou a ter iluminação também, que fica uma coisa mais impactante. 6. Com base no texto acima e no que você já estudou sobre teatro, identifique os elementos inovadores da peça. A gente pode citar, né, o cenário, a iluminação, foi algo inovador, e também esse fato de ora estar no presente, ora estar no passado, e de ter momentos de alucinação. Isso foi algo marcante, inovadora nas peças. 7. Você já experimentou a sensação de estar no passado e no presente ao mesmo tempo? Isso é possível? Como você imagina que isso aconteceria? Converse com os colegas e com o professor sobre essas questões. Isso já aconteceu com vocês de estar no passado e no presente ao mesmo tempo? De estar imaginando algo? Como que foi? Vestido de Noiva, né, que foi a peça que a gente acabou de ler, abriu as portas para a formação de grupos teatrais, como o Teatro Brasileiro de Comédia, o Teatro de Arena. Esses grupos buscavam fazer um teatro diferente do que existia em outras partes do mundo. Eles abordavam temas atuais, tá? Que faziam parte da realidade do Brasil. O Ariano Suassuna, ele lançou uma obra chamada de O Alto da Compadecida. A obra retomou o gênero alto, que nós já vimos, que foi utilizado pelos jesuítas para catequizar os indígenas, mas abordando temas nordestinos e bem-humorados. Em 2000, o livro foi adaptado para o cinema e conquistou a maior bilheteria daquele ano. O filme O Alto da Compadecida fez tanto sucesso que passou para a lista da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, na qual figura como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Que legal, né? O teatro hoje está na página 80. A partir dos anos de 1990, muitos outros grupos teatrais surgiram e o teatro brasileiro tornou-se bastante variado. É possível perceber que o teatro brasileiro recebeu muitas influências ao longo de sua história. Por isso, hoje em dia, o teatro nacional é uma arte muito rica. A gente pode ver que os próprios dramaturgos, né, eles tinham eles eram de várias localidades, então por isso que é muito rico. Mais ação. Você sabe o que significa a palavra depredar? Depredar é o mesmo que danificar ou destruir. Um fato muito triste que ocorre frequentemente nas cidades brasileiras é a depredação do patrimônio público. Isso aconteceu, por exemplo, com a estátua de João Caetano, localizada em frente ao teatro que leva o seu nome, no Rio de Janeiro. Em 1985, ocorreu o roubo da espada que a estátua de João Caetano carregava. Em 1988, a espada foi localizada e recolocada no lugar, mas em 2002 foi roubada novamente.
A estátua foi reinaugurada em 2012 com uma nova espada, mas em 2018 aconteceu outro furto. Reflita e converse com os colegas e com o professor sobre a pergunta a seguir. De que forma podemos contribuir para a preservação do patrimônio público? O que vocês acham? Como a gente pode contribuir para conservar o patrimônio público? Eu acho que tudo vem da educação, né? É na educação que eu digo também no sentido de ter conhecimento das coisas. Quando a gente conhece a história, né? Quando a gente sabe da importância daquilo, a gente respeita. Esses vândalos, né, que depredam os patrimônios públicos, eles provavelmente, né, não têm nenhum tipo de educação, nem aquelas de respeito ao próximo e nem nessa educação de ter o ensinamento da importância daquilo, né? Então, quando a gente conhece alguma coisa, a gente a respeita. Por isso que é tão importante o estudo, por isso que é tão importante nós sabermos um pouquinho de cada coisa. Vamos agora juntos fazer os exercícios, começando na página 81. Eu gostaria que vocês tentassem fazer antes de ver as respostas, tá? Pausa o vídeo ao ler as perguntas e depois vejam as respostas. Exercício número 1. Complete as frases com as palavras que faltam. Use essas palavras para completar a cruzadinha. Damos o nome de ao local ou construção destinado a apresentações de espetáculos teatrais e músicas. Onde é apresentados espetáculos teatrais? No teatro. Chamamos de aquele que escreve peças teatrais ou está envolvido com algum aspecto de sua produção. É o dramaturgo, né? Aquele que ou escreve ou está envolvido com o teatro de alguma maneira. Os são histórias curtas que apresentam personagens religiosas ou humanas com o objetivo de trazer uma moral. Os autos. Padre foi um dos grandes responsáveis pela introdução de formas teatrais no Brasil e foi provavelmente nosso primeiro dramaturgo, tendo escrito pelo menos 12 autos, o padre Anchieta. Os jesuítas, responsáveis por parte da colonização do Brasil, tinham o intuito de catequizar os indígenas que habitavam essas terras. Aqui está a cruzadinha, né? Então, na letra A, teatro, a letra B, dramaturgo, C, autos, o D, Anchieta e E, catequizar. 2. Destaque do material complementar os adesivos com os nomes das pessoas que sobressaíram nas diferentes fases do teatro brasileiro. Colhe-os de acordo com o tipo de teatro do qual cada uma delas fez parte. Então, vocês vão achar esses adesivos nas páginas 150 e 151, tá? Então, comédia de costumes, vocês vão colar o nome Luiz Carlos Martins Pena. No teatro realista, o adesivo que tem os nomes Arthur Azevedo, Machado de Assis e José de Alencar. No teatro de revista, o Arthur Azevedo. E o teatro moderno brasileiro, Nelson Rodrigues e Ariano Suassuna. Exercício 3, na página 82. Por que João Caetano foi homenageado com uma estátua na frente da fachada de um teatro no Rio de Janeiro? Pois além de ser reconhecido como a maior figura do teatro nacional de seu tempo, ele cuidou da reconstrução desse teatro quando foi tomado por incêndios. 4, página 83. Relacione as colunas de acordo com as características de cada período do teatro brasileiro. Buscava fazer uma crítica bem-humorada aos costumes e modos de vida do povo brasileiro. Ó, bom humor, né? Então, a gente está falando de comédia de costumes.
mostrava com bom humor os eventos que se passavam no ano, né? O que mostrava os eventos que se passavam no ano era a revista, o teatro de revista. Buscava fazer um teatro que falasse de temas atuais que fossem parte da realidade do Brasil. O teatro moderno, ó, temas atuais, teatro moderno brasileiro. Abordava assuntos mais realistas, então o teatro realista, como o nome diz, né? Exercício 5. Sobre o teatro moderno brasileiro, responda às seguintes questões. Que peça teatral foi o marco inicial do teatro moderno brasileiro? Foi o Vestido de Noiva. Em qual teatro essa peça foi encenada? No Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Cite o nome de dois grupos teatrais que fizeram parte do teatro moderno brasileiro. Teatro Brasileiro de Comédia, Teatro de Arena. Bom, na página 84 tem o Criando Arte. Seria para nós criarmos e ensinar uma peça teatral, tá? Mas como não tem jeito, então a gente vai pular essa parte. Nós vamos para o que eu aprendi na página 85. Vamos ler então. O padre José de Anchieta e os outros jesuítas utilizavam o teatro para catequizar os indígenas. Dom João VI assinou um decreto que estipulava a construção de um teatro no Brasil, o Real Teatro São João. João Caetano dos Santos foi o ator principal da primeira peça teatral criada e encenada por brasileiros. A comédia de costumes buscava fazer uma crítica bem-humorada aos costumes e modos de vida do povo brasileiro. O teatro realista abordava situações do cotidiano, além de questões sociais, de forma séria e direta. Uma das fases do teatro de revista mostrava com bom humor os eventos passados no ano. O teatro moderno brasileiro buscava tratar de temas atuais que faziam parte da realidade do Brasil. Hoje em dia, o teatro brasileiro é bastante variado e voltado para o entretenimento. Bom, pessoal, prestem atenção na tarefa. Páginas 136 e 137. Vocês vão estranhar que eu coloquei aqui o exercício 2 novamente. É porque o exercício 2, na semana passada, eu havia pedido, mas eu me equivoquei. Eu não havia ainda falado do gênero comédia de costumes, tá? Então, possivelmente alguém não fez por conta de eu não ter explicado na aula passada. Então, quem não fez na aula passada vai fazer agora o exercício 2, o 3 e o 4 para todo mundo, certo? Tenham um bom estudo, um ótimo fim de semana, um beijo.